E, finalmente, eu quero fazer aqui quero assinalar aqui a minha preocupação com o senador por Santa Catarina a respeito de algumas providências que nós precisamos ver concretizadas de parte do Ministério dos Transportes. Nós temos que resolver, neste final de ano, impreterivelmente, duas questões. A primeira depende não apenas do Ministério dos Transportes, da NTT e da concessionária da Artéries, concessionária da BR-101 Norte, e da CCR, concessionária da BR-101 Sul, que o Tribunal de Contas aprove a solução para o Morro dos Cavalos, um grave entrave que nós temos, talvez o mais grave entrave em rodovia federal do Brasil, onde já houve acidentes, presidente Confúcio, não sei se o senhor se recorda, em março deste ano, 21 automóveis e 5 caminhões foram queimados numa gambiarra que existe no Morro dos Cavalos, aqui em Santa Catarina, em plena rodovia BR-101, não havendo alternativa numa razoável distância, mais de 100 quilômetros, não existe uma alternativa de passagem. Então é naquele funil, naquele gargalo, que um caminhão que transportava um gás inflamável capotou, provocou um incêndio líquido e gasoso ao mesmo tempo, foi incendiando automóveis, graças a Deus não morreu ninguém, mas isso expôs a nossa fragilidade. A solução definitiva para o Morro dos Cavalos depende de uma decisão final do ministro dos Transportes, Renan Filho. E esta solução, independente do seu custo e da sua natureza técnica, melhor será transferir esta obra para a concessão Sul. Aliás, a obra será realizada na BR-101 Sul, ao sul da capital, desonerando, portanto, o contrato de otimização que se prevê seja estabelecido para a BR-101 Norte, onde muitas outras obras elevarão esse contrato em pelo menos 8 bilhões de reais de obras para sanar os graves gargalos na BR-101 Norte. Portanto, o primeiro pedido é para que o ministro tome uma decisão. Se ele precisa consultar o governador, se ele precisa trocar ideias com a bancada federal, nós estamos prontos. Isto é uma prioridade. A partir da semana que vem eu falarei diariamente sobre este assunto. O ministro Renan Filho tem o poder e a responsabilidade de tomar esta decisão. Solução de onde alocar a obra que vai resolver o problema do Morro dos Cavalos. Segundo, e para isto será necessária a aquiescência do Tribunal de Contas da União. O segundo ponto é a BR-101 Norte. Nós estamos aguardando uma manifestação da ANTT para discutirmos estas obras que eu mencionei muito rapidamente. Calcula-se, sem que a precificação tenha sido feita pela ANTT, que o contrato de otimização envolverá obras no valor de mais ou menos 8 bilhões de reais para este contrato que será prorrogado em até 15 anos. Excluída desta importância a obra do Morro dos Cavalos, como eu já assinalei. Portanto, pode parecer um pouco complicado, mas são duas questões interligadas. Solução de responsabilidade para a obra do Morro dos Cavalos. Apelo ao ministro Renan Filho para que ele promova esta decisão que é da sua responsabilidade, ainda que todos nós queremos e devamos ser
embora nós queiramos e devamos ser solidários, a responsabilidade será dele, e é dele, definir a alocação da obra do Morro dos Cavalos e que obra será esta, definir para o contrato sul, a BR-101 Sul, e definir que natureza e que custo terá essa obra. E o contrato de otimização da BR-101 Norte, excluído deste montante de obras o trecho do Morro dos Cavalos, nós precisamos ter essa definição o mais rapidamente possível para começarmos o ano de 2026 com pelo menos perspectiva de início desse conjunto de obras. Voltarei ao assunto na semana que vem, mas não há na logística brasileira um assunto tão premente e praticamente escandaloso, tão escandaloso quanto este, que diz respeito à BR-101 Norte, contrato de otimização, e o início da BR-101 Sul, com a decisão a respeito às obras do Morro dos Cavalos.